Fala pessoal, eu aqui de volta. Depois de uma boa demora, né? Bem, Titãs 45, os Titãs se dividem em dois grupos. O Cyborg e o Asa Noturna e o Jericó vão para aquele planeta onde encontraram o personagem Atenas. E acabam que no início, a revista anterior tinha acabado, eles rodeados pelos alienígenas do planeta, e aqui dando continuidade. Lembrando que na edição original americana cortaram algumas páginas antes dessa cena aqui. Eu explico quando eu for mostrar o relançamento da Panini que saiu. Então, os Titãs tentam capturar o Atenas. Capturar não, na verdade convenceram, né, que ele estava sendo caçado. Só que ele, ao chegar lá, ele é bem hostil, porque ele acha um insulto chegar no planeta dele sem avisar. E a sentença seria a morte. Só que antes dele conseguir matar o Asa Noturno, o Jericó, Estelar e o Cyborg, que eram os quatro que tinham ido no encalço dele, e os alienígenas enviados pela Esparta chegam no planeta. E acontece que nesse inteirinho o Atenas é capturado, que o Cyborg e o Asa Noturno fazem um plano de capturá-lo para levá-lo para a nave. Só que ele dá ordem para o pessoal do planeta dele matar todo mundo. E vendo que eles não vão conseguir capturar o Atenas, eles decidem destruir o planeta todo e detona todo o planeta, toda a população. Claro que antes o Jericó e o Asa Noturno, o Cyborg, o Mutano conseguem teleportar para a nave e salvar o Atenas, o único sobrevivente. Ele fica enfesado, acha que os Titãs são culpados e inclusive planeja destruí-los, né? Por outro lado, a outra esfera que tinha levado os outros Titãs, que seria a Venom, o Thanos Estelar e a Dona Troy, eles já vão direto para Nova Cronos, né? Que já estavam junto com o Xande, aquele outro personagem que seria a Semente também. E chegando lá, eles quase são capturados pela Esparta, pela tropa da Esparta, né? Antes de entrar no planeta, as naves da Esparta quase conseguem capturá-los. Só que eles conseguem chegar lá. E chegando lá, eles veem que os Titãs, os antigos deuses lá, eles estão bem idosos, todos eles estão bastante idosos. E a Esparta, por não ter conseguido capturá-los antes de chegar lá, ela consegue captar a energia do Atenas perto, aproximando também, e resolve atacar a nave onde está o Atenas, o Asa Noturno, os outros Titãs que não tinham ido para Nova Cronos, né? E a história acaba que a nave sendo destruída. A última página aqui, temos a Dona Troy olhando assustada e a nave onde estava o Atenas, junto com Jericó, Estelar, Asa Noturno, e o pessoal, eu já disse antes, ela explode e a gente acaba naquele triplo. Não, o que aconteceu seria só no próximo mês que ele tinha ter acesso. Na história do Flash temos o Chuck, né? Aquele personagem que eu estava contando antes. Ele resolve concordar com o Flash de levar o grupo do Flash de volta ao nosso planeta. E para isso eles estavam tendo um conflito lá, só que o Flash consegue reunir todo mundo. Eles acabam entrando dentro de um navio e o Chuck teleporta todo esse navio inteiro para todo mundo para o rio Hudson. Acaba que chega lá o rio, só que o navio ia teleportar de cabeça para baixo. Cai todo mundo no rio, mas o Flash consegue salvar todos e consegue fazer um acordo com a prefeitura que o Chuck teleportaria todo o lixo da prefeitura para outra dimensão lá, para pagar os prejuízos que ele tinha dado com os assaltos que ele tinha dado anteriormente, né? Os quadrinhos funcionou. Bem, na última, e ainda tem mais uma história que seria uma história da Estelar. Uma história muito que é referente a essa capa, não mesmo? Essa capa aqui não tem nada a ver com quem é Dona Troy, a história. É mais com a última história. Que a Estelar é a percussora enfrentando alguns caçadores cósmicos. É uma história muito bem desenhada, com bastante desenhos legais de se ver. Como eu não estava seguindo a saga de Lendas, que era uma saga lá, não me inteirei muito da história, então não entendi muito bem
que é dessa época, da saga Lendas, né? E eu não, como eu não estava acompanhando, mas não deixa de ser uma história bem desenhada. Da história em si, acho que para entender melhor, eu teria que acompanhar a saga, coisa que eu não faço. E ela é totalmente fora da cronologia, viu? Ela passa num período que não tem nada a ver com a saga que está sendo contada de quem é Dona Troy. Essa foi a edição 45. Edição 46. Na capa temos esse personagem, o Caçador. Conta a primeira história dele, que começou a ser lançada em Novos Titãs. E, cara, hoje em dia é meio brega, mas pra mim, nessa época aqui, eu achava esse uniforme sensacional. Bons tempos. Mas continuando a história de quem é Dona Troy, que é a primeira história que tem. A Estelar tá lá desmaiada, começa desmaiada no início do espaço, né? Você vê que a Dona Troy, quando está lá em Nova Cronos, ela fala pra Ravena tentar ir lá, teleportar, ajudar os titãs, e a Ravena consegue ir. Só que ela consegue capturar justamente só a Estelar. Ela consegue trazer a Estelar, teleportar a Estelar para Nova Cronos. Ficou o Cyborg, o Jericó e o Asa Noturna junto com o Esparta na nave, né? Todos acham que eles morreram, todos ficam preocupados. Enquanto isso, a Esparta pretende dominar o planeta e invadir Nova Cronos. Só que a gente vê na página seguinte que eles escaparam, conseguiram sobreviver. O Cyborg escondido junto com o Asa Noturna e o Jericó dentro do Esparta. E o Esparta até agora ainda querendo tomar o controle de novo do corpo dele. O Jericó então estava dominando ele, mas ele está indignado com os titãs achando que eles são culpados. Ele tá doido para lutar, para se libertar, né? Nisso as naves de Esparta começam a se aproximar. Em que elas vão se aproximando, eles percebem que eles vão ser tipo detectados, né? E no ato de auto-sacrifício, o Cyborg pula em direção da nave para atacar a nave, para chamar a atenção e fala: "Mas eu não foge, enquanto eu ataco aqui." Você vê que no quadrinhos aqui dá um salto e ataca a nave. Isso o Asa Noturna aproxima-se juntamente com o Esparta, que está dominado pelo Jericó, e eles fogem. Enquanto isso, em Nova Cronos, Dona Troy e o Mutano, juntamente com a Ravena e a Estelar, agora planejam um plano para tentar ver se consegue descobrir se os outros titãs estão vivos ainda ou resgatá-los até. E o Mutano decide se transformar num animal da fauna local, tenta se transformar lá, ele até consegue. E juntamente nesse mesmo tempo, o Asa Noturna se disfarça como um cidadão da época e vai lá no Reino de Esparta também para tentar resgatar o Cyborg que foi capturado. E chega lá, tem essa cena que o Cyborg está todo destruído como um altar. Cena bem pesada. E a Esparta quer detonar ele para servir de exemplo, né, para os que forem contra ela. Aí ela começa a torturar o Cyborg. Nisso o Asa Noturno fica indignado e acaba atacando. E aí começa uma luta normalmente, só que lá agora no próprio reino de Esparta começa a atacar a Esparta. Nesse mesmo hora a Ravena teleporta a Estelar e ela chega também. As duas chegam junto. E você vê que a Estelar é muito poderosa, ela dá umas rajadas, né, na Esparta, que ela fica nocauteada. Só que a Esparta também é muito poderosa. Tem hora que ela dá uma rajada na Ravena e a gente vê que a Estelar é nocauteada. Aí quando ela cai, ela resolve essas trocas de rajada entre eles, né, e tudo. Enquanto isso, a Atenas acaba encontrando com o Xande. Aí eles têm contato visual. Aí acontece aquele mesmo lance que aconteceu com a Dona Troy e a primeira deusa que tinha ido lá nos Titãs, na edição 44, ou 43 na verdade, que um começa a lembrar dos passados. Aí só aqui que o Atenas lembra que eles eram amigos, tipo assim, que eles eram sementes e tudo, quando o Xande tem contato visual com ele. E no meio dessa luta,
a, o Atenas, ele lembra da Esparta também, e eles tinham um vínculo amoroso no passado, e ele vai todo inocente lá aproximar dela lá, só que a Esparta lança uma rajada fatal em direção a ele. Só que o Xande pula na frente. Essa cena que o Xande pula na frente e é fritado logo em seguida. E a história acaba a página com o Xande está morto. Muito bacana essa história. Temos também agora a estreia do Nuclear nessa revista. Começa a contar uma história dele aqui. Particularmente acho bem mal desenhada. Eu não gostava do traço do desenhista não. Mas é a história de um alienígena que vem do espaço. Bem tipo um simbionte, bem estilo parecendo a história do Venom, desse filme que saiu, né? O Venom dos quadrinhos, nem sabe que a origem é um pouquinho diferente. E ele se une a um super vilão lá para dominar o ambiente lá, né? Eles trocam uma troca de favores. O cara já era um criminoso, ganhou simbiose com um alienígena e vira esse monstro aqui. E começa a bancar o terror, isso lá na área. Aí o Estelar, perdão. Aí o Nuclear, então os dois personagens que são transformam nuclear, eles vão lá combater ele. E aí logo em seguida vem a história do Caçador, que é o personagem da capa, que eu falei que eu gostava pra caramba. Gostava dele porque ele era tipo um anti-herói, ele caçava vilões, mas só por dinheiro, entendeu? Inclusive na primeira história aqui tem um pinguim caçando pinguim, e ele é um Marshall, o nome dele. E ele é caçador porque ele usava uma máscara e a roupa dele bem semelhante aos caçadores cósmicos. Inclusive a máscara dele é oriunda dos caçadores cósmicos. E nessa primeira história tem a história dele mostrando a origem dele, contando um pouco da origem, semelhança com os caçadores cósmicos, o pouco que ele tinha antes. Até então eu não conhecia esse personagem na época, fui conhecer justamente nessa revista. E no final da história tem uma mulher que parece que ela coleciona máscaras de personagens, de heróis, vilões, tudo, e tem um espaço reservado para a máscara do caçador cósmico. E ela contrata um outro super vilão que a gente vai conhecer na história a seguir, que é o Dumas. Parece até na capa aqui, mas na história não tem muito ele. E ele vai ser contratado para caçar o caçador. A próxima edição, 47. Minha capa tá um pouquinho lenhadinha, mas essa revista para mim tem um significado muito importante, porque ela foi a minha primeira revista de Novos Titãs. Essa história é a conclusão, né? Vimos aqui no início o Danny Chase, aquele chato que tinha ficado lá na Torre Titã, né? Aí tem lá ele junto com o Theory, que é o esposo da Dona Troia, aparece lá para descobrir onde é que tá a Dona Troia. Se conhecem, eles trocam uma ideia. Enquanto isso, lá no planeta lá da Nova Claro, a Esparta tá destruindo tudo. Você vê que ela já tá no auge do poder dela lá. Você vê que há um funeral do Xande que morreu. O Atenas agora tá super arrependido. Aí os deuses explicam a ele a situação. Aí resolve juntar as sementes finais, que é o Atenas e a Dona Troia, para eles tentarem lutar contra a Esparta. E eles têm um plano de essa luta aconteça no ego espiritual de Ravenna. Aí eles partem para o ataque. Muito bem desenhado. George Pérez tem desenhos incríveis. Quando eu li essa primeira revista, a primeira vez, eu não fazia ideia do contexto da história, né? Mas eu já fiquei de cara fascinado com os traços. Você vê que a Estelar, como sempre, mandando ver nas rajadas dela. Ela nunca conseguia bater de frente com a Esparta. Aí você vê que no momento que a Ravenna envolve a Esparta e a Dona Troia e o Atenas entram junto para
Pra que haja aquele combate lá dentro do ego espiritual de Ravenna, né? Você vê que a Ravenna fica sentindo uma dor terrível, mas ela vai suportando. E lá o Atenas e a Dona Troia conseguem segurar a mão de Esparta, enquanto isso os deuses começam a fazer tipo uma invocação. Você vê que eles estão todos reunidos e decidem no momento exato lançar uma rajada lá no planeta lá. E você vê que é uma explosão incrível com a página inteira. E dessa explosão sai a Esparta toda detonada, como se tivesse ficado meio vegetando. Ela parece que ela teve um flash de consciência direto. E acaba que os deuses voltam, eles voltam renovados, vê que eles já estão jovens, todos com uma boa aparência de novo. E a história acaba assim, ela sendo derrotada, os deuses aproximando e continua na próxima edição. Ou seja, era 30 dias para comprar outra. Como eu comprei a Maureen Sebo, eu comprava várias de uma vez, que eu comprei foi depois, né? Estamos falando desse época aqui dos anos 80. Anos 80 eu ainda não lia quadrinhos, viu? Porque era bem novo. Continuação aqui, tem um prelúdio, mas a continuação da história do nuclear. Quando eu vi esse personagem nuclear na série do Arrow, eu achei não que ia ser foda demais, os primeiros. Só que aí eu parei de acompanhar. Aqui temos o alienígena de novo, tentando colocar em prática os planos dele lá, né? E novamente o nuclear aparece aqui lutando com um cara que parece que é super forte. Tá lá da mãe Rússia lá. Inclusive, aí o título da história aparece: continua Praça Vermelha de Sangue, lá na Praça Vermelha. Tem o Caçador de novo. Vocês podem notar que a história do Flash para de passar. Eu li a revista como se estivesse vendo televisão. A história do Flash começa a ser escrita na Nova Titãs, nesse período. E aqui temos o Caçador. O Caçador é a história do Caçador, onde o Dumas, esse personagem, começa a caçar o Caçador. Ele quer capturar o Caçador e pegar a máscara dele. Aí é um duelo entre os dois. Muito bacana essa história, viu? O Caçador tinha um bastão lá que tinha uns poderes, lá, soltavam umas rajadas. A última história de Quem é Moça Maravilha, e seu nome será Troia. Essa capa é muito legal. O novo uniforme da. Hoje em dia pode ser meio fora de moda, mas na época isso aqui é como se fosse um auge. Dona Troia cortando cabelo curto. Praticamente uma mini saia, né? Era o que era moda na época. Você vê que aqui a história já começa, que ela já tá no carro com tipo um táxi com o Terry, ou seja, eles já voltaram, já tá tudo resolvido deles, e começa a ter tipo os flashbacks do que aconteceu lá, né? Eles estão voltando e ela explicando para o Terry o que aconteceu lá. Aí nós vemos que o Cyborg ele está nos laboratórios Delta, porque ele foi todo detonado. Vocês lembram que a Esparta colocou ele lá como fosse ele praticamente ia ser um sacrifício humano. Ele está todo detonado e eles estão recuperando as partes cibernéticas dele lá no laboratório Delta. Só que eles voltam, e aqui também, aí que a gente vê o Dick Grayson tá aqui junto com a Estelar, eles estão diante do túmulo de Jason Todd. É o Robin. O que acontece? Aqui na história, enquanto eles estavam lá, o Robin é morto. O Robin que na época era o Jason Todd, o Coringa matou ele com o pé de cabra. Essa história é bem famosa na DC Comics. E quando ele chega da viagem, nos flashbacks ele morre. O Adrian Chase, ele chega e aquele molequinho chato pra caramba, ele conta o Asa Noturna sem pensar muito, né? Ele só chega e conta assim. Lá ele é um punk, os dois eram como irmãos, né? Aí o cara fica furioso, fala assim: não, você tá mentindo, como se tivesse
questionar, que é uma coisa de luta, e mesmo que fosse assim, estamos falando de vidas humanas, não pode falar desse jeito, que é a briga toda. Ele acaba resolvendo expulsar o Adrian Chase. Aqui depois a gente vê o Batman chegando na Batcaverna, no Batmóvel dele, e o Dick Grayson está lá esperando ele. Parece que o Dick Grayson queria questionar ele, o que aconteceu, o porquê. O Batman já tá full aqui, a gente vê pela primeira vez o Batman dando um soco no Asa Noturna do Dick Grayson. Ficou irado. Mandou isso, tipo assim, sai fora, tipo, em outras palavras, você não tava aqui, não saber, deixou o Dick Grayson lá caído, pensativo, no chão da Batcaverna. Você tem uma historinha de mostrando o dia a dia de cada um. O que era legal das páginas do Jericho, e por isso que eu gostava muito desse personagem, que como ele era mudo, ele não falava, as páginas onde ele tinha interação com ele, só você vê que era só desenhada. O desenhista passava toda a história pra gente só através do desenho, sem precisar de nenhum balão. E era muito legal. E temos aqui, quase no finalzinho, a Estelar chegando na Torre Titãs, onde a apresentação da Dona Troy. Ela chega falando que ela resolveu mudar o nome, e inclusive esse uniforme dela foi feito com partes dos presentes que os deuses tinham dado para ela. Aqui mostra que fala que os deuses dando presentes para ela, que uma rede que os deuses do mar lá deram para ela, o Hyperion e a mãe dele deu uma parte de ouro, o outro deu um brinco, cada um deu uma coisa, e ela juntou para montar o uniforme dela. E a história acaba oficializando a expulsão do Adrian Chase da equipe. Aí, logo após, tem uma entrevista com o George Pérez. Conclusão, na verdade, tipo, nessa edição anterior. Depois a gente viemos a saber que, na verdade, que o Adrian Chase foi expulso dos Titãs justamente porque o George Pérez não gostava do personagem, não gostava nem de desenhar ele. Isso é história para outros momentos. Temos a continuação da história do Nuclear. O Nuclear, na edição anterior, estava lutando com um cara lá, o alienígena aproveitou e cuspiu uma bola de fogo nele. Aí explode a Praça Vermelha lá. Só que o Nuclear conseguiu salvar os dois. A história, particularmente, não me agradou muito. Tanto o desenho quanto a história bem fraca. E depois temos dessa história nuclear, tem continuação da história do Caçador, que é onde ele finalmente descobre, fala um pouco sobre a origem do Dumas, o personagem lá que está caçando ele, e eles têm até uma luta, só que no último momento parece que o caçador consegue dar um viravolta e o Dumas foge. Aí tem conclusão final na próxima edição. E aqui acaba a saga de quem é Dona Troy. Na próxima edição eu vou mostrar para vocês continuidade, beleza? Prolongar muito não, porque eu estou fazendo vídeo. É quando eu posso, vou ver se eu consigo concluir essa saga de revistas Novos Titãs. Eu tenho X-Men também, mas X-Men eu pretendo mostrar só a capa. Não fica contando as histórias não, é muita coisa. E X-Men inclusive tem algumas revistas que eu não li ainda, que é uma coleção que eu fechei tem pouco tempo. Então até mais, valeu, tá um João aí, até a próxima, falou!